Olá a todos, bem-vindos cursistas do curso de especialização de Educação em Direitos Humanos da UFABC. Meu nome é Cristina Miyuki Hashizume, sou professora formadora do curso de especialização em Educação e Direitos Humanos e também sou professora do programa de pós-graduação em Educação da Metodista. Bom, a nossa disciplina chama-se Projeto Político Pedagógico. O objetivo desse vídeo de hoje é refletir sobre as marcas históricas no mundo e no Brasil e os rebatimentos dessas marcas para a cidadania, visando a construção de projeto político-pedagógico efetivamente cidadão. Então, essa primeira parte do vídeo, eu vou fazer uma breve introdução, tá? E nós teremos uma convidada, que já eu vou apresentar para vocês. Bom, projeto político-pedagógico, né? O projeto, né? O projeto vem do latim projecto, né? Pela etimologia da palavra, que vem do verbo projecere, ou seja, projetar para o futuro, né? Nós temos uma visão, né, de que a partir do presente e do passado, nós precisamos nos basear nessas experiências, nessa memória, tanto cultural quanto histórica, para nos formarmos enquanto cidadãos, né, e para daí sim tomarmos boas decisões para o futuro. Né? E para isso nós precisamos levar em conta a história passada, né? Tanto a bem quanto a mal sucedida, e tanto no mundo, internacionalmente, quanto no Brasil. Então, a gente precisa trabalhar nessa disciplina que concepções de sujeito e de cidadania subjazem à construção da nossa escola. Isso precisa ficar muito bem definido antes da gente pensar em questões mais práticas, né, voltadas ao projeto político-pedagógico de uma escola. Então, para isso, né, para rememorarmos a história, tanto passada quanto presente, né, a gente vai começar esse vídeo com um bate-papo, né, com a pesquisadora Andrea Wolfson. A Andrea, ela é neta e bisneta de judeus vítimas da perseguição nazista, é doutoranda no PPGE, da Metodista também, e lá ela desenvolve uma pesquisa intitulada, que é a pesquisa de doutorado dela, né, intitulada Vozes Ecoantes e Diálogos Atuais, em O Diário de Anne Frank. A sustentabilidade nas relações escolares diante dos dilemas morais. Então, a Andrea é graduada em design, é pedagoga, é docente da educação básica nas prefeituras de Santos e São Bernardo do Campo e tem experiência também em gestão escolar. E também é coordenadora local em São Bernardo do Campo do núcleo da rede Jovem Anne Frank, que é uma rede que tem representantes no Brasil inteiro. Então, Andrea, muito bem-vinda. Queremos ouvir aí a sua história. Eu começo com uma citação. Eu acho que essa citação, ela resume bem o que era ser um jovem e ter seus direitos retirados, né? Na ascensão do sistema nazista. Essa é uma fala do meu avô, né, que foi retirada aí de um manuscrito que ele deixou, e em que ele diz assim: frequentei a escola de 1925 a 1935 e minhas lembranças mais amargas permanecem a maneira injusta em que fui obrigada a trocar de escola em 1932, em função da ascendência judaica de meu pai. Pelo mesmo motivo, perdi o ano letivo do ensino médio na cidade de Wolfenbüttel em 1935, poucos meses antes da formatura. Eu participava ativamente do movimento juvenil Jungelsturm, até o governo substituir o programa em agosto de 1933 para a juventude hitlerista.
Eu fui proibida de frequentar o movimento por motivo da minha origem judaica, e em janeiro de 1934 eu fui espancado na rua em uma emboscada à luz do dia. Para mim, com 15 anos, era incompreensível aceitar que eu não deveria mais ser um alemão. Eu acho que se a gente faz um recorte aí dessas falas, né, a gente consegue ver, então, que em 9 anos aí da ascensão do sistema nazista, quantas perdas. Isso imaginar que eram 5 anos, o último relato aí que ele faz aí nesse recorte é aos 15 anos, né? E ele teve que deixar a Alemanha, como outros tantos alemães fizeram, e a guerra só começa mesmo em 39, a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ele teve uma infância e juventude e o início da fase adulta bastante conturbada em função da Segunda Guerra Mundial. Né? Ele nasceu no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Então, ele nasceu numa época em que a Alemanha estava tentando se reerguer, né? E já com esses movimentos de extrema-direita aflorando. Então, a minha história, né? Eu cheguei aí para a Alemanha em 1988, foi a primeira vez que eu fui levada pelos meus avós para lá, para passar 2 meses, as férias lá. E eu lembro que eles me levaram para muitos lugares. E uma coisa que eu tenho comigo, assim, de lembrança, é um momento em que eu estava passando pela estrada, estava calor, era meio do ano, eu estava com a janela aberta e eu perguntei para o meu avô o que uma grade que tinha uma extensão da rodovia inteira separava, né? E meu avô falou para mim que separava pessoas. Isso eu guardei para mim, né? Era a Alemanha dividida entre a Alemanha ocidental e oriental. Os meus avós moravam na parte ocidental, então eles tiveram a possibilidade de circular, né? E as pessoas que estavam do lado oriental, elas eram privadas desse direito de circulação de vir. Em 1992, eu vou numa outra época em que eu posso visitar Berlim em sua plenitude, sem muro, né, já com a queda do muro de Berlim, né, e já com um olhar também diferente, né, de uma menina de 16 anos aí. E aí eu vou em 98 e fico morando lá até 2000, né. Aos 16 anos eu tive um episódio que eu me lembrei, eu cito aqui em determinado slide, a Toni Morrison, que ela é uma professora renomada aí que estuda questões do racismo. E ela diz no livro dela que a avó dela, em determinado momento, a primeira vez que viu ela, né, falou: essa menina, ela não é pura, né? E foi muito interessante que aos 16 anos, quando eu estava num curso de alemão, eu tive o primeiro contato com o racismo. Uma pessoa olhou meu sobrenome e falou para mim: você é uma judia, mas num tom bastante pejorativo. E eu me assustei um pouco. Eu cheguei em casa e contei para o meu avô o que tinha acontecido. Eu falei: olha, alguém me chamou de judia e eu senti que era maldoso. O que aconteceu? Por que ele falou assim comigo? Eu não entendia bem o que estava acontecendo. E aquilo ficou guardado na minha memória. Aos 18 anos, eu tive um outro episódio, né, onde perguntaram para mim se eu era casada com algum alemão para ter sobrenome alemão. E eu disse que não. Aí essa pessoa olhou para mim e falou assim: mas você não parece uma alemã, né? Então, assim, eu senti mais uma vez, naquele momento em que eles mataram 6 milhões de judeus. E talvez eu não parecesse tanto com os alemães, porque a imagem que eles tinham era de um alemão ariano, talvez, né? E na concepção do arianismo, né? E eu não era assim, eu não sou assim, eu pareço muito com os meus familiares alemães judeus. E o ano passado, no início de 2020, eu recebi um telefonema do meu irmão. Ele havia recebido um contato da Alemanha, da cidade de Wolfenbüttel, onde 4 jovens de uma escola, eles foram desafiados pelos professores da escola
a encontrarem nomes de judeus que haviam morado na cidade e que tinham deixado a cidade por conta da perseguição nazista. Era um grande projeto. E esses jovens foram para o arquivo e memória da cidade e ficaram muitos dias pesquisando, né, materiais e encontraram o nome da minha família e tudo que tinha acontecido com eles. Né, eles ficaram bastante impactados, eles disseram que aprenderam muito mais nessa pesquisa do que em livros, né, procurando datas e tudo mais. E foi bastante interessante, porque então eu vou para a cidade de Wolfsburg e recebo uma homenagem, né, do prefeito da cidade, juntamente com a Secretaria de Cultura da cidade e da escola que teve a iniciativa do projeto. Né? O meu avô, ele morava 6 meses no Brasil, 6 meses na Alemanha, depois da aposentadoria dele aqui. Então, ele era bem conhecido na cidade, né? E foi muito interessante, porque muitas pessoas foram no dia para prestigiar a instalação dessas pedras de memória, né? Das pedras de tropeço, que na Alemanha são conhecidas como Stolperstein. Essas pedras, elas foram criadas por um artista plástico que ele chama Günther Demmin. Já foram colocadas mais de 75 mil pedras na Europa. Ela é considerada uma escultura social, né? E é o maior museu descentralizado do mundo, né? Porque você encontra pedras ao longo da Alemanha inteira, né? Então, em Berlim, eu estive em Berlim. Em Berlim, você realmente tropeça em pedras. Assim, o tempo todo você vê placas no chão com o nome da pessoa, quando ela nasceu, em que momento ela teve que deixar aquele último lugar da morada dela, e quando ela morreu. Ou se ela conseguiu sobreviver com ajuda, por exemplo. Foi o caso da minha família. Eles conseguiram sobreviver fugindo, se exilando na Grécia, e também com a ajuda de pessoas, né, que se sensibilizaram com a situação. Em seguida, no próximo slide, eu falo um pouco sobre essa questão de como surgiu, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Ela só acontece por conta de tantas atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, onde todas as proteções, né, que deveriam ter existido com relação à raça, sexo, nacionalidade, etnia, religião ou qualquer outra condição, não foram. Não foram cuidadas, enfim, não foram vistas. Né? Então, é a primeira vez que um documento estabelece, né? Então, essa proteção universal dos direitos humanos. Né? E ela acabou servindo como base na constituição de muitos países, né? E tem uma outra parte que às vezes não é tão mencionada na Declaração dos Direitos Humanos, em que ela fala da parte das liberdades fundamentais, né? E essa é uma parte importante, porque inicialmente, se nós pensarmos, né, o que motivou a perseguição aos judeus e outros grupos foi essa questão, né, dos direitos humanos relacionados aí à raça, o sexo, nacionalidade, etnia, religião. Mas o que foi privado? Quais são as liberdades fundamentais em que eles foram privados? Eles foram privados de se expressar e de terem uma crença, de se locomover, de ter um pensamento diferente da maioria, ou uma consciência, né? Ou ter opinião, poder se reunir, se associar, né? Votar. Então, eles tiveram muitas privações aí. Então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é bastante recorrente o termo, né, das liberdades, né? Então, essas são algumas das liberdades que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma outra parte importante que é muito visto nos memoriais, que são onde eram os campos de concentração, que hoje são memoriais, e essa é uma parte bastante importante, porque não é escondido, né? Tudo que aconteceu é mostrado para as gerações futuras, para que realmente não se repita. O vídeo ele é curtinho, né? Então não dá para a gente discutir mais dessas suas experiências, né? Dessa interação que você teve com a cultura alemã, judia, enfim, trazendo essa memória toda, né, para o Brasil. Aqui a gente tem alguns estudos, né, da própria
professora Ana Dietrich, né, que fala do movimento nazista na América do Sul, aqui no Brasil, né? Então, é muito importante a gente fazer essa ponte, né, porque uma coisa que parece ser tão longe, né, a gente tem revivenciado a cada dia, né, nas escolas, na política, em vários cenários. Então, é muito importante, né, a gente estar retomando essas questões, principalmente pensando, né, em minimizar e erradicar a violação dos direitos humanos. Obrigada, Andréia.